Olá, é uma alegria estar com você mais uma vez aqui no programa Adoração em Família. Esse é o nosso quarto encontro. É muito bom poder falar da Palavra de Deus, e o tema de hoje é Palavra de Deus, o melhor alimento para nosso coração. E é muito melhor quando podemos ter a companhia de pessoas tão especiais. Nos acompanha nessa jornada a professora Gláucia Corquisco, diretora do Ministério da Criança e Adolescente. Professora, seja muito bem-vinda para 8 países da América do Sul. Juntamente com ela, o pastor Josanã Alves, diretor de Mordomia Cristã, também para 8 países, até fica emocionado, com tanta gente importante, não é? E pastor Edson Schock, diretor de Escola Sabatina, também para 8 países da América do Sul. Esse povo está aqui reunido para tratar desse tema tão importante, a Palavra de Deus, o melhor alimento para o coração. Começa agora mais uma Adoração em Família. Venha conosco. Como você já sabe, essa jornada toda de estudar a Palavra de Deus tem como base a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência para tudo e preparamos para estudar esses temas o livro O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão, com guia de estudos. É uma grande bênção. Para começar, queremos pedir a presença do Senhor entre nós. Pastor Josanã, pode orar conosco, por favor? Vamos orar então. Querido Deus, nós te louvamos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Com o Teu Santo Espírito, ajuda-nos no estudo de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria poder estudar a Palavra do Senhor e, como faremos sempre, começamos cada programa com a Palavra do Senhor. Pastor Schock, o que a Bíblia nos fala sobre esse tema? O tema desta ocasião nos vai levar a um princípio bíblico que está baseado no livro de Mateus, capítulo 4 e o verso 4. Vocês podem acompanhar aí com suas Bíblias. O texto diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Creio que nós temos uma base para tudo o que nós fazemos, e a palavra de Deus é a que nos guia, nos orienta e nos diz por onde e como devemos fazer todo esse trabalho em relação à família e também agora à escola sabatina e como ela deve agir em uma situação de construir famílias felizes. Pastor Schock, muito obrigado por essa observação. Percebe que a gente vive no mundo do grande conflito, não é? Deus tem planos de salvação e o mal tem planos de destruição. Como é que a gente pode usar a Bíblia para ser uma ferramenta de vitória nesse grande conflito? Professora Gláucia, como você vê esse tema? Pastor, esse tema realmente é muito interessante. Nós vivemos num mundo difícil, especialmente para as novas gerações, não? Para crianças, para adolescentes, os jovens. Eu vejo assim, Satanás ele tem colocado um mundo de fantasia tremendo e muitos pais não têm se apercebido disso. Ele coloca de formas mais disfarçadas um mundo que leva a cabecinha das crianças, principalmente, muito longe da palavra de Deus. Os pais se fortalecerem, se voltarem à palavra de Deus, é a única salvaguarda para essas crianças entenderem um mundo real, um plano de salvação e de missão para a vida delas. Pastor, essa é uma das bases seguras que a Escola Sabatina nos dá. A lição da Escola Sabatina nos leva à Bíblia. Isso me emociona profundamente. Imaginar que em todas as igrejas adventistas ao redor do mundo nós temos o mesmo manual de estudo. Isso só é possível se tivermos a mesma fonte, que é a Palavra de Deus. Então, o mesmo manual, porque temos a mesma fonte, e essa é a base do que estudamos a cada sábado, ou revisamos a cada sábado na lição da Escola Sabatina. Então, quem estuda a lição da Escola Sabatina, quem estuda a Bíblia, tem alguma vantagem nesse conflito? Pastor Schock, tem vantagem? Sabe que quando nós estudamos a palavra de Deus, não estamos falando de coisas temporais, estamos falando de coisas eternas. E as pessoas não percebem esse valor. E há muitos jovens, muitas crianças, inclusive, que não leem a Bíblia. E alguns deles dizem, não tenho vontade de ler a Bíblia. E se eu não tenho vontade, eu não vou ler. E é como, se não tenho fome, eu não vou comer.
essa não é a excusa. Por quê? Porque realmente Deus está disposto a dar-nos fome. Se alguém tem fome pela palavra, Deus vai te dar. O assunto é que se você reconhece que há um Deus poderoso e que há um Deus salvador e que há um Deus redentor, nós não podemos ignorar tudo isso. E isso todo vamos fortalecer apenas com o estudo da palavra. Eu queria realmente fortalecer esta ideia de que o estudo da palavra de Deus é fundamental para preparar nossa vida para a vida eterna. Por isso Pastor, que vale a pena investir nisso, né? Verdade, eu estou aqui pensando, olha só, que presente que nós temos de ter algo preparado metodologicamente desde os mais pequenininhos, não? Sistematicamente, né, Sistematicamente, todo o material é preparado desde a criança até o adulto, quanto alimento, para dar profundidade na palavra de Deus. Me diz uma coisa, alguém está assim, pastor, como é que eu faço? Como deveria ser, de uma forma prática, o estudo da escola sabatina, da lição da escola sabatina e da Bíblia? Dê umas dicas para nós de como eu posso fazer de uma maneira prática, que seja eficiente e prazerosa. Me deixa falar de como eu faço com os meus filhos. Ok, uma boa ideia, tenho pastor, uma boa ideia. Casal, e sabem que um dos dias mais emocionantes na minha vida como pai foi a primeira vez que minha filha falou o versinho da escola sabatina da lição dela. E foi um dia emocionante para mim. E a grande questão para mim com crianças é que tem que ser algo sistemático, diário. Então, eu preciso todos os dias levá-lo à palavra de Deus e a lição da escola sabatina auxilia nisso. Então, eu não posso deixar para levar a lição da escola sabatina para os meus filhos na sexta-feira. Todos os dias eu preciso levá-los ao estudo diário. Em segundo lugar, eu preciso reafirmar para eles a importância da Bíblia como base. Então, eles precisam ter a clara noção de que aquele manual leva a um livro maior, que é a palavra de Deus. Então, se eu tornar algo sistemático, diário, e se eu levá-los à palavra de Deus, eu acho que é uma boa base para que a criança cresça amando a lição, mas tendo como base a palavra de Deus. Sabem que há 3 princípios fundamentais que nós encontramos no estudo dessa lição. Em primeiro lugar, nós precisamos ler a palavra. Em segundo lugar, precisamos viver a palavra. E em terceiro lugar, pregar a palavra. Se nós só lemos, há alguma coisa que está faltando na vida. Uma das coisas que meu pai me ensinou desde criança foi: não é só ler, filho. Vamos decorar os textos, vamos ler a palavra, mas agora eu quero ver como Deus vai te ajudar a viver aquela palavra. E ele orava por isso. E ele nos desafiava para alguns assuntos que eram simples, mas precisavam ser encarnados na vida. E depois me dizia, nós agora precisamos compartilhar com os demais. Esse é um princípio fundamental para poder guardar a palavra em nosso coração. Pastor Edson, você tocou num assunto muito importante e que daí me faz lembrar a parte infantil, não? Quando nós instruímos pais, mães, professores da escola sabatina a trabalhar com a lição, com a história da semana, não trabalhar só com o folheto, com a lição, com o material que não abra a Bíblia. Pastor Edson falou, abra a Bíblia, leia a palavra. Isso é muito importante porque a criança precisa relacionar que aquela história ela está num contexto divino, ela está aqui dentro da palavra de Deus. Também uma outra coisa importante, eu acho que é nós comentarmos, relembrarmos, o momento de culto, o momento da palavra, o momento da história, ele tem que ser muito animado. Ele precisa ser gostoso, inspirador, alegre. Inclusive, nós temos escritos, inspirados que diz não deve ser este momento monótono. Uhum. Deve ser um momento feliz para a criança. E curto. E curto, exatamente, para que a criança tenha absorção do que é principal. Que desafio, não é? É uma bênção, uma maravilha, mas é desafiador. Para mim, esse é um dos grandes desafios da vida cristã, tomar tempo para sorver e absorver a palavra do Senhor, porque ela será o alimento que me dará força para enfrentar os dilemas da vida que todos vivemos. Amigos, que alegria poder estar com vocês. A gente para por aqui, voltamos no próximo programa. E para terminar, queremos pedir que a professora ore conosco, por favor, para que Deus nos abençoe com esse tema tão importante para a nossa vida pessoal. Vamos orar.
Querido Deus, nós te agradecemos pela tua bênção, pela inspiração e tua direção. E pedimos, Senhor, que continue dando a todos nós a tua sabedoria para aproveitarmos sempre, cada vez mais, da tua palavra e cumprirmos a nossa missão aqui nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amigos, muito obrigado. A Adoração e Família fica por aqui, mas semana que vem nos encontramos outra vez. Um forte abraço e até o próximo programa.